acompanha todas essas situações. Então, primeira coisa, se você quer ser abençoado, seja dizimista. Seja dizimista. Quando você tem que dar um dízimo de 10 reais é fácil. Mas quando você tem que dar um dízimo de 10 mil reais, 20 mil reais, quando é um valor alto, não é tão simples assim. Agora, para quem serve a Deus e tem fidelidade com Deus, dar 100 mil reais de dízimo, dar 10 reais de dízimo, é a mesma coisa. Então a venda dessa casa ajudou a igreja, porque entrou no caixa da igreja esse valor, e o Senhor, em contrapartida, fez todo esse movimento aí, e me abençoou, e me deu a condição de ter esse carro. Está financiado? Está. Mas eu financiei bem menos, mas muito menos do que eu teria que financiar para comprar ele. Está financiado, vou pagar uma parcela todo mês, mas é meu, para a honra e glória do Senhor. Então, na sexta-feira, eu falei para os irmãos sobre promessa. Viva o cumprimento da promessa. Quando o povo estava ali em Números 14, a maioria dos espias desanimou o povo, porque viu a terra, mas viu gigantes. A terra é boa, mas tem gigante, eles vão destruir a gente. Só que Josué e Caleb se posicionaram e disseram: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Então o nosso desafio não é, a nossa preocupação não é saber como nós vamos vencer os nossos inimigos, a nossa preocupação não é saber como nós vamos vencer os nossos problemas, a nossa preocupação deve ser saber como nós vamos agradar ao nosso Deus. Porque se nós agradarmos a Deus, irmãos, não tem inimigo que prevaleça, não tem problema que não seja resolvido, e não tem promessa que não se cumpra na nossa vida. Então quero deixar esse testemunho, porque é dia dos pais, e de certa forma Deus usou os bens, o último bem que meus pais deixaram, se tornou em bênção na minha vida. Então é uma forma de eu agradecer a Deus, mas também agradecer aos meus pais, né, por tudo que eles fizeram, e por isso que eles deixaram que a gente está usufruindo, eu estou usufruindo, Mateus vai usufruir disso também. Então louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: agora toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, igreja? Nessa noite eu quero pensar rapidamente com vocês que estão aqui, e especificamente com os pais. Quem é pai, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Estamos repletos de pais aqui nessa noite. E não é fácil ser pai numa sociedade onde a sociedade diz que homem pode casar com homem. É fácil ser pai numa sociedade onde a questão do homem hoje ser visto como um espancador de mulher aparece todos os dias na televisão. Quem tem ouvido falar de feminicídio aí? Levanta a mão, mais. Irmãos, vamos falar a realidade do que acontece no nosso dia a dia. Então hoje em dia a figura do ser homem, ela está muito deteriorada, ela está muito atingida pelas circunstâncias que vêm sendo desenvolvidas nesse tempo dentro da sociedade, e em parte a culpa é dos próprios homens. Em parte a culpa é dos próprios homens que se acomodaram mais do que as mulheres em relação à sua vida espiritual. Hoje nós vemos assim na igreja, a maioria dos trabalhos é conduzido por mulheres. A maioria, irmãos, das campanhas de oração, a presença é das mulheres. Quem toma a frente dos trabalhos na igreja, se você faz uma eleição, geralmente tem um homem, 3 mulheres concorrendo. Porque, irmãos, o homem ele tem se retraído, ele tem saído da sua posição. E hoje eu quero pensar com você aqui que eu e você temos a função. Eu também sou pai, não sou apenas pastor, sou pai de 3 filhos, graças a Deus os 3 estão na igreja, servindo ao Senhor. Mas nós temos que cumprir com excelência o nosso papel de pai. E quem é o pai? Olhando para Abraão, que cumpre com excelência o seu papel de pai, é aquele pai que sabe passar pela provação, para depois receber a provisão que vem da mão de Deus. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês pais aqui: pai passa por provação? Tem provação na vida dos pais? Levanta a mão aí os pais que se sentem provados. Irmãos, se tem coisa que tem na nossa vida é provação. E aqui o texto começa dizendo que Deus provou Abraão. E é interessante que essa prova ela não veio do diabo. Porque geralmente a gente olha para a provação como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, como uma coisa do inimigo. Mas aqui diz: Deus provou a Abraão. Em outras palavras, irmãos, quem colocou o homem na prova, quem colocou o pai na prova, foi o próprio Deus. E Deus prova as nossas vidas. Ele prova a nossa vida, para que Ele possa nos melhorar, para que Ele possa mexer na nossa vida, para que Ele possa, irmãos, fortalecer a nossa fé, para que Ele possa tirar de nós tendências enganosas do nosso coração. Existem situações da nossa vida que não vão sair da nossa vida se nós não estivermos sendo provados. É na prova que Deus nos lapida, é na prova que Deus, irmão, nos purifica, é na prova que Deus, irmãos, tira da vida da gente as inclinações que não agradam o seu coração. Com certeza havia uma inclinação no coração de Abraão que Deus estava vendo, mas ele não estava vendo. Vou repetir: com certeza havia no coração de Abraão uma inclinação errada que Deus estava vendo, mas Abraão não estava vendo. Tem coisas no seu coração que você não vê. Existem inclinações dentro de você que muitas vezes você não percebe, mas elas estão nascendo dentro de você, elas estão começando a frutificar dentro de você, e se elas crescerem dentro de você, elas vão te levar para um caminho de destruição, elas vão te levar para longe da presença de Deus. E aí quando Deus vê isso e percebe que você não viu, Ele começa a te provar. Ele começa a passar você por situação de prova, para remover do seu coração aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser removido. E é interessante que o filho de Abraão, Isaac, estava ao seu lado quando seu pai estava na prova.
Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso quando nós estamos na prova e o nosso filho está do nosso lado. É maravilhoso quando nós estamos na prova e alguém está nos acompanhando naquela prova. E aquele filho estava observando aquele pai. E ele percebeu que aquele pai na prova não reclamou. Aquele pai na prova não murmurou. Aquele pai na prova não desistiu da sua fé, não se revoltou com o Senhor. Porque é muito fácil a gente se alegrar com Deus quando Ele nos dá bênçãos. Sim ou não, irmãos? Mas quando Deus nos dá provas, esses momentos em que nós queremos ser honrados pela nossa fé, isso é muito comum no meio cristão. Mas existem momentos em que você tem que honrar a fé que você tem no Deus que você serve. E são momentos em que Deus, Ele vai te dar situações difíceis para você enfrentar. Imagina Deus chegar para um pai que esperou 100 anos para ter aquele filho, e aí aquele pai diz: agora que você tem, vai e sacrifica ele para mim em holocausto. Um sonho, você sonhou algo e Deus agora fala: eu vou tirar o que eu te dei. É bom passar por essa experiência, irmãos? Não é. Sabe a questão da perda? Deus estava confrontando Abraão com a perda, e não era a perda de um carro, não era a perda de algo material, era a perda de um filho. Mas o que Abraão fez? Na prova ele obedeceu, na prova ele ficou firme na fé, na prova ele continuou servindo a Deus sem questionar, sem duvidar da sabedoria de Deus. Porque existem momentos, irmãos, que nós temos que confiar na sabedoria de Deus. Em que momentos são esses, pastor? São quando as coisas começam a acontecer de maneira que nós não esperamos, e são coisas que muitas vezes vêm trazer tristeza ao nosso coração, e a gente não entende o que está acontecendo, porque aparentemente a gente está fazendo tudo certo para Deus, mas a gente é confrontado com uma situação que nos prova, que nos entristece. E neste momento, quando tudo isso começa a acontecer, você tem que falar para você mesmo: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Deus sabe, e eu preciso descansar na certeza de que Ele sabe o que está fazendo, e lá na frente eu vou entender e vou glorificar o nome dEle. Passe pela prova, irmão. Você que é pai aqui nessa noite, às vezes vem a prova financeira. Quem já passou pela prova financeira aí? Levanta a mão. Prova na vida financeira. Se tem uma coisa que abate o homem, é a falta de dinheiro. É chegar ao final do mês você não ter como honrar seus compromissos. É você não ter na sua mão o dinheiro que você precisa para comprar o que você precisa para você, para sua família, para sua casa. Às vezes vem a prova financeira, às vezes vem a prova na família. Como é que é a prova na família, pastor? Acontece uma briga, um desentendimento, um vira a cara para o outro, o relacionamento fica pesado. Aí uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro, não se falam, fica aquele clima ruim, aquele clima pesado, e aí falta humildade no coração de ambos para reconhecer erros, falhas, pedir perdão, se perdoar. E muitas vezes essas provas acontecem para que a gente possa aprender a perdoar, para que a gente possa aprender a ser mais humilde, para que a gente possa aprender a reconhecer que a gente erra também, que a gente não acerta sempre, mas que a gente também erra. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer que erra. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas assim, eu já vi pessoas que são uma bênção, mas quando elas erram, irmãos, elas têm uma dificuldade para dizer: eu errei. Mas é às vezes no meio dessas provas que Deus te ensina a fazer isso. Porque o que eu disse no início é que Deus te prova para te melhorar. Deus te prova para te fazer melhor, para te dar mais maturidade, para te dar mais consistência. Então, pais, passem pela prova, porque assim como tem provação na vida dos pais, entenda o que eu vou dizer: assim como vem a provação, depois também vem a provisão. Fala para o seu irmão aí: depois da provação vem a provisão. O que eu quero dizer para você é que você não vai viver só de provação.
Chega uma hora que a provação tem que acabar, e quando ela acaba, começa o início da provisão. Existe um momento que é de provação, ele tem que existir, para que depois dele venha o momento da provisão de Deus. Isso é maravilhoso. E diz a palavra de Deus que a provisão estava no cordeiro que ele preparou para Abraão e para Isaac. Havia um cordeiro preparado para que nele houvesse provisão de vida. Provisão de vida. Eu quero dizer para você, querido, Deus preparou um cordeiro, nele está a provisão de vida, nele está a provisão de sustento, nele está a provisão de bênção, nele está a provisão de cura, nele está a provisão de restauração que você precisa, e esse cordeiro é Jesus. Ele é o cordeiro que Deus preparou na cruz do Calvário, e dele todas as bênçãos advêm sobre as nossas vidas. Então, com Jesus, passe pela provação, crendo que nele já existe provisão de Deus para a tua vida. Porque o Senhor disse em Efésios 1:3, porque bendito seja Deus Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem bênção sobre a tua vida que você nem sabe, mas já está lá. Deus já te abençoou. Toda a provisão que você precisa está em Cristo. Amém? Pais, passem pela provação para receber a provisão. Segundo, faça com excelência, cumpra com excelência o seu papel de pai, sendo um pai amigo e amoroso. Às vezes o pai ele quer ser um chefe e ele esquece que ele tem que ser amigo. O que me chama a atenção aqui é que Abraão e Isaac caminharam juntos. Diz a palavra de Deus que eles caminharam juntos, caminharam lado a lado. Eles estavam enfrentando a dificuldade juntos, eles estavam indo servir a Deus juntos, eles estavam enfrentando aquele desafio juntos, eles estavam vivendo um momento de provação juntos, e ali eles estavam exercitando o propósito da amizade e do amor. Nós vemos ali um pai conversando com seu filho, e um filho conversando com seu pai, e nós vemos ali um relacionamento profundo de íntima confiança, de profunda confiança entre os dois. Isso vale muito nos dias de hoje, irmãos. Pais, se vocês querem ter seus filhos ao lado de vocês, caminhem com eles em amizade, invista em amizade na vida do seu filho. Tem pai que é amigo do seu companheiro de trabalho, tem pai que é amigo do seu companheiro de faculdade, de escola, mas não é amigo do seu filho dentro de casa. E é aí que o problema começa a aparecer. Quando existe amizade, irmãos, é mais fácil enfrentar os desafios da vida quando nós temos ao nosso lado amigos, porque onde existe amizade, naturalmente existe cooperação. Sim ou não? Onde existe amizade, cooperar fica fácil. Ajudar um ao outro é moleza, porque a amizade, ela coloca dentro de nós essa disposição de ajudar, essa disposição de cooperar, essa disposição de estar com o outro, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Mas quando falta amizade, é fácil dar as costas para o outro. Tem muitos filhos que estão dando as costas para os seus pais, ou para o seu pai dentro de casa. Como também tem muito pai que está dando as costas para o seu filho, porque está faltando a amizade. Amizade. Irmãos, eu sempre procurei ter muita amizade com os meus filhos, todos eles. Existem momentos que a gente tem que ser aquele que exerce autoridade para cobrar, corrigir. Existe esses momentos, mas não pode ser sempre. Os irmãos conseguem entender? Conseguem entender o que eu quero dizer? Imagina você sempre cobrando, sempre chefe. Irmão, o seu filho não vai ter amizade com você. Tem que ter momentos em que você vai rir, que você vai contar uma piada, desde que não seja suja, né? Desde que não seja piada de crente, não pode ter palavrão, besteira, essas coisas. Mas você pode rir, você pode conversar coisas do cotidiano do seu filho, entrar no mundo dele, participar do mundo dele, conversar. O que eu acho interessante é que um pai amigo, ele sabe ouvir e responder os questionamentos do seu filho.
Isaac, ele estava andando com Abraão, e chega um determinado momento em que ele fala: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Era um questionamento que ele tinha. Eles estavam indo desenvolver algo espiritual, um propósito espiritual, mas na cabeça de Isaac tinha questionamentos, tinha situações que ele não estava claro para ele. Será que dentro da nossa casa, muitas vezes nossos filhos, tem muitas coisas que não estão claras para eles, e eles precisam de alguém que os ensine a entender melhor as coisas? Sim ou não, irmãos? Será que os nossos filhos têm questionamentos sobre a Bíblia? Têm questionamentos sobre a vida espiritual? Será que os nossos filhos existem questionamentos no coração deles sobre sexualidade? Sim ou não, irmãos? Só que se ele não aprender a tirar essas dúvidas com você, ele vai procurar um cara chamado Google, ele vai procurar o colega da escola, ele vai procurar o cara da boca de fumo, né? Alguém vai responder os questionamentos que você não quer responder. Ele vai achar alguém que vai fazer esse papel na vida dele. E sabe o que vai acontecer? Se ele achar alguém que vai fazer isso ao invés de você, essa pessoa vai fazer um ponto na vida do seu filho, e você vai perder. Ele vai começar a ouvir mais essa pessoa do que você, porque quando ele precisou de alguém para ouvir, ele não te encontrou. Quando ele precisou de alguém para responder para ele questionamentos que ele tinha, ele também não te encontrou. Mas ele encontrou o fulano, o ciclano, o cara da boca, o cara que vende droga, o outro que está no álcool, na cachaça. Sempre tem alguém que o inimigo prepara, irmãos, para colocar na vida dos nossos filhos. Porque o diabo, ele não se cansa de trabalhar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não se cansa de fazer isso. Então, pai, não se canse de ser um bom pai, amoroso e amigo do seu filho. Um pai amoroso, ele caminha ao lado do seu filho. Você tem caminhado ao lado do seu filho? Procurado saber como ele está dentro das situações que ele está vivendo? Pai, caminha do lado do seu filho. Terceiro, cumpra o seu papel de pai com excelência, carregando no coração aquilo que agrada a Deus. O coração de Abraão era um coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de obediência, cheio de altruísmo, cheio de perseverança. E Deus, irmãos, ele viu o coração de Abraão. Ele provou Abraão, porque ele viu o coração de Abraão. Abraão era alguém que Deus podia provar, porque ele sabia que ele extrairia algo bom do coração dele. Eu quero perguntar para você: Deus pode te provar, porque sabe que tem coisa boa no seu coração? Deus pode provar você? Irmãos, Deus, ele não vê a aparência. O que ele vê? Coração. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele estabelece aliança de bênção, de vitória, com base naquilo que ele vê no nosso coração. Muitas vezes ele estabelece uma aliança de bênção e de vitória com uma pessoa, com quem ele vê o que tem de valor no coração daquela pessoa. Eu pego o exemplo de Davi. Quando Samuel vai na casa de Jessé para escolher ali o rei que substituiria Saul, Samuel se impressionou com os irmãos de Davi, com a aparência física deles. Porém Deus falou: não é nenhum desses. Aí quando chegou Davi, o menor, o esquecido, o rejeitado, Deus falou: é esse. Porque eu não me impressiono com a aparência, eu vejo o coração. Eu quero dizer para você nessa noite, tem alguém que te vê por dentro nessa noite. Fala para o seu irmão aí: tem alguém que te vê por dentro. Irmãos, a gente quer impressionar as pessoas por fora, né? Perfume, camisa, roupa. Irmãos, isso não funciona com Deus. Deus, ele sabe quem nós somos por dentro. Preserve dentro de você aquilo que agrada o coração de Deus, Pai. Quarto lugar e último, para encerrar essa primeira palavra:
Cumpra o seu papel com excelência, pai. Aí eu vou dividir em duas situações. Primeiro, sendo um pai professor, e segundo, sendo um pai espiritual. Como pai, nós temos que ensinar os nossos filhos. Está sobre nós a responsabilidade, sobre os nossos ombros, pais e mães, a incumbência de ensinar os nossos filhos. E a melhor maneira de ensinar é exemplificando com a vida aquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Abraão foi alguém que ensinou Isaac a fazer o que ele fazia, mostrando, vivendo, exemplificando com aquilo que estava na vida dele. Eu digo assim, que Abraão ele foi aquele pai que ele ensinou mais com base na autoridade, e na inspiração, do que no autoritarismo e na imposição. Mais do que impor ao seu filho, inspire o seu filho. Vou repetir, mais do que impor, inspire. Faça o seu filho ter admiração de você, pai, pela maneira como você trata a sua mulher. Amém? Pela maneira como você trata a sua esposa dentro de casa, pela maneira como você trata as coisas de Deus, o culto ao Senhor. Inspire o seu filho pela maneira como você age nos seus negócios, fora de casa, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos comerciais. Inspire o seu filho a ser como você é. Bata no seu peito e diga assim: se meu filho precisa ter um herói, esse herói vai ser ele. Amém, irmãos? Amém. Se meu filho precisa ter um herói, vai ser eu. Na questão ética, na questão moral, na questão espiritual, eu serei exemplo para o meu filho. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Abraão ensinou Isaac que servir a Deus é algo tão sério, que muitas vezes exigirá de nós, presta atenção no que eu vou dizer, o sacrifício daquilo que nós mais amamos, para agradar o coração de Deus. O sacrifício daquilo que nós mais amamos nessa terra, muitas vezes terá que ser sacrificado, para que Deus saiba que Ele é aquele que ocupa o lugar mais alto da nossa vida. Quando você ensina isso ao seu filho, ele vai fazer isso quando ele estiver no seu lugar. Ele vai sacrificar o que precisar ser sacrificado para que Deus seja engrandecido na sua vida. Como consequência disso, ele será abençoado na terra, e você também. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra para o coração dos pais. Quais são os pais que recebem essa palavra aí? Então nesse momento, pais, venham aqui à frente. Nós vamos estar orando por todos os pais. Vou chamar uma mulher para orar pelos pais.